Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 13, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer, assim afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixas e fiados? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso exigia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para roador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu Imosna. Cara. Vês, Peralta. É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pilintra. Desta vez ou tomas juízo, ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mais de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera, ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo, como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente, não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual é o deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha, entre dentes, depois queixou-se do calor, e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco, minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração, disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade, chamei-lhe muitos nomes de feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice, beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante e desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com um ar enfastiado. Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não. Bradei eu, não hás de entrar. Não quero.
Ia lançar-lhe as mãos, era tarde, ela entrara e fechara-se. Saí desatinado, gastei 2 mortais horas a vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando o meu desespero, com uma espécie de gula mórbida, evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades. E deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força. Por força. Dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, no capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la, lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo, fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes, encastoados num pente de marfim, corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Capítulo 18. Visão do corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela, podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo. Murmurei eu olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual eu chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Baquibara e o meu pobre namorado das 1001 noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela acenar-te com a posse, e a correr, até a alameda comprida, donde saíste à rua, onde todos os correiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda, e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correiros, um de batina, outro de libré, outro à paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sege, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem se resiste, mas toda resistência era inútil. 3 dias depois segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela.